Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você, fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E você não aposta antes de ouvir o Lotecando aqui no som da Rádio Antena Esportiva, conectando suas emoções. Sempre agradecendo o carinho da sua audiência e convidando você a participar do nosso programa através dos canais de interatividade da Antena, pelo YouTube. Anote aí, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, ative o sininho para você receber todo o nosso conteúdo do YouTube e, claro, para você não perder absolutamente nada. youtube.com/Antena Esportiva. Além disso, você pode fazer o download do nosso aplicativo que está disponível na Google Play e na Apple Store. É fácil, é levinho, ou seja, não ocupa espaço na memória do seu dispositivo e você vai ter a Antena Esportiva na palma da sua mão. Além disso, tem as redes sociais para você seguir a gente. Twitter, @se liga na Antena, e o Instagram, @Rádio Antena Esportiva. Deixa eu te fazer um convite antes de começar efetivamente o nosso programa. Amanhã, ou seja, sexta-feira, dia 15, às 7 horas da noite, estreia o programa Bola Carioca, aqui no som da Antena Esportiva, falando tudo o que acontece no futebol do estado do Rio de Janeiro, seja com os times grandes e também com os times de menor investimento, tem entrevistas também, então não perca o Bola Carioca, programa que promete e muito, na apresentação do Rodrigo Goniades, todas as sextas-feiras, às 7 da noite, a partir desta sexta-feira. Portanto, você vai ficar ligado nas informações do futebol carioca aqui no som da Antena Esportiva. Recado dado, então vamos para o que aconteceu na semana passada pelo concurso 915 da Loteca. Então vamos aos resultados. Jogo 1, São Paulo 0, Santos 1, deu coluna 2. Jogo 2, Vila Nova 2, Santa Cruz 1, coluna 1. Jogo 3, Sport 0, Palmeiras 1, deu coluna 2. Jogo 4, Coritiba 0, Atlético 0, coluna do meio. Jogo 5, Fortaleza 0, Grêmio 0, também coluna do meio. Jogo 6, Roma 2, Inter de Milão 2, coluna do meio. Jogo 7, Elche 1, Getafe 3, deu coluna 2. Jogo 8, Flamengo 0, Ceará 2, deu coluna 2. Jogo 9, Juventus 3, Sassuolo 1, deu coluna 1. Jogo 10, Valladolid 0, Valência 1, deu coluna 2. Jogo 11, Paysandu 0, Remo 1, deu coluna 2. Jogo 12, Atlético Goianiense 1, Bahia 1, coluna do meio. Jogo 13, Londrina 1, Ipiranga 1, coluna do meio. E jogo 14, Vasco da Gama 3, Botafogo 0, deu coluna 1. Resultados que a gente pode dizer como surpreendentes. O empate entre Fortaleza e Grêmio, porque o Grêmio vinha de uma ascendente no Campeonato Brasileiro. Outro resultado que a gente pode considerar como zebra, a vitória do Getafe sobre o Elche, visto que o time da Grande Madrid vinha de uma sequência negativa muito grande. Então, a vitória foi considerada aí um resultado surpreendente. Outro resultado que a gente pode apontar como surpresa, a vitória do Ceará sobre o Flamengo, jogo que você acompanhou aqui no som da Antena Esportiva. Flamengo brigando lá na parte de cima da tabela do Brasileirão Série A, e o Ceará, que entrou em campo no Maracanã como azarão, acabou jogando melhor e conseguindo a vitória, se garantindo assim na zona de classificação para a Copa Sul-Americana.
E também no jogo 1, a vitória do Santos sobre o São Paulo. O Santos, que estava priorizando a Taça Libertadores da América, foi para o clássico com um time reserva e venceu o líder São Paulo em pleno Morumbi. Então esse resultado também foi considerado surpreendente. A gente pode até dizer que foi a maior zebra deste concurso 915. Com isso, nenhum apostador... Na verdade, os dados estão errados, a gente pede desculpas, mas só pra gente adiantar pra você, nenhum apostador acertou 14 pontos, nenhum apostador acertou 13 pontos, por isso o prêmio está acumulado. Se você quiser saber outras informações, é só você consultar o site das loterias Caixa, loterias.caixa.gov.br. E atenção, hein, porque a estimativa de prêmio para o concurso 916 é de R$1.600.000. Prêmio acumulado, já tem aí, é o terceiro concurso que a Loteca acumula, terceiro concurso seguido. E para você fazer a sua aposta, é só você ir até uma casa lotérica ou fazer a sua aposta pelo site ou pelo aplicativo das loterias Caixa. Até sábado, 2 horas da tarde, ou seja, as apostas fecham no sábado, 2 horas da tarde. Preço da aposta mínima nas casas lotéricas, R$3. Preço da aposta mínima nos canais eletrônicos é de R$30. Lembrando que existem outras combinações de apostas da Loteca. Você pode marcar 2 duplos, 2 triplos, enfim. Essas combinações você pode consultar pelo site loterias.caixa.gov.br, tá certo? Prêmio de R$1.600.000 para este final de semana. Então vamos à programação do concurso 916, que tem jogos pela Premier League, jogo também pela Série A Team, também jogos da Série A do Brasileiro, da Série B e da Série C. Jogo 1, Liverpool e Manchester United. Jogo 2, CSA e Avaí. Liverpool e Manchester United no domingo, CSA e Avaí no sábado. Jogo 3, Remo e Londrina no sábado. Jogo 4, Fluminense e Sport Recife no sábado. Jogo 5, Juventude e Cruzeiro no sábado. Jogo 6, Vasco da Gama e Coritiba no sábado. Jogo 7, Oeste e Confiança no sábado. Jogo 8, Atlético e São Paulo no domingo. Jogo 9, Ponte Preta e Náutico no domingo. Jogo 10, Vitória e Chapecoense no domingo. Jogo 11, Inter de Milão e Juventus no domingo. Jogo 12, Ituano e Vila Nova no domingo. Jogo 13, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense no domingo. E jogo 14, Ceará e Red Bull Bragantino no domingo. Todos esses 14 jogos vão ser analisados agora no som da Antena Esportiva. Então, não saia do Lotecando, não mude de canal, não mude de estação para você acompanhar a melhor análise dos concursos da Loteca aqui com a equipe antenada aqui no som da Antena Esportiva. Jogo 1, Liverpool e Manchester United. Domingo, 1h30 da tarde, no horário de Brasília, no Anfield Road, pela rodada 19 da Premier League. Os Reds ocupam a vice-liderança da Premier League com 33 pontos ganhos, 17 jogos, 9 vitórias, 6 empates, 2 derrotas e 65% de aproveitamento. O Liverpool vem de derrota na Premier League, acabou derrotado pelo Southampton, fora de casa por 1-0. E no último jogo que fez, pela Copa da Inglaterra, venceu o Aston Villa por 4-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Jürgen Klopp, atual campeã mundial, conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na Premier League, o Liverpool jogou 8 vezes com 7 vitórias e 1 empate, ainda não perdeu em seus domínios. Já o Manchester United é o líder com 36 pontos. 17 jogos, 11 vitórias, 3 empates, 3 derrotas e 71% de aproveitamento. Os Red Devils conseguiram a liderança graças à vitória sobre o Burnley por 1-0 no meio de semana pela Premier League. Nos últimos 5 jogos, o time dos técnicos Solskjaer
conseguiu 4 vitórias e 1 derrota, sendo que o Manchester United vem de 2 vitórias consecutivas. Como visitante nesta Premier League, a mesma campanha do Liverpool como mandante. 8 jogos, 7 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. De acordo com as porcentagens, o Liverpool é o favorito com 49%, contra 23% de chances de terminar empatada a partida e 28% de chances de vitória para o Manchester United. Portanto, o Liverpool tem a possibilidade de voltar a ser líder da Premier League, mas precisa encarar o Manchester United, que vem muito embalado. O Manchester que começou mal o campeonato e vem numa ascendente incrível, comandada pelo técnico norueguês Solskjaer. Jogo 2, CSA e Avaí. Sábado, 4h30 da tarde, no estádio Rei Pelé, pela rodada 35 do Brasileirão Série B. O CSA é o quarto colocado, com 52 pontos ganhos, 34 jogos. O CSA tem, só para completar a informação, daqui a pouco eu completo a informação da campanha do CSA. Na verdade, já posso falar agora para você a campanha do CSA. Quarto colocado, com 52 pontos, 34 jogos, 15 vitórias, 7 empates e 12 derrotas, com aproveitamento de 50%. O time alagoano vem de derrota, perdeu fora de casa para o Paraná Clube por 2-0. E nos últimos 5 jogos, acumulou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O CSA não vence há 2 partidas. Como mandante nesta Série B, o time alagoano jogou 17 vezes, com 12 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Por outro lado, o Avaí é o sexto colocado, com 48 pontos. 34 jogos, 14 vitórias, 6 empates, 14 derrotas e 47% de aproveitamento. O time catarinense empatou com o Vitória em casa em 2-2. E nos últimos 5 jogos, acumulou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como visitante nesta Série B, o Avaí fez 17 jogos, com 7 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. De acordo com as porcentagens, 36% de chances de vitória para o CSA, 40% de chances de empate e 24% de chances de vitória para o Avaí. Portanto, uma promessa de partida equilibrada, visto que as duas equipes estão lutando pelo acesso para a Série A do Brasileirão em 2021. Jogo 3, Remo e Londrina. Sábado, 5 da tarde, no Mangueirão, pela rodada 6, a última rodada da segunda fase do Brasileirão Série C. O Remo tá tranquilão, já garantiu o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, é o líder do grupo D com 10 pontos ganhos, joga apenas para conseguir a vaga na final da terceirona. 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota e 66% de aproveitamento. O Remo vem de vitória sobre o Paysandu, sobre o arquirrival por 1-0, jogo este que consolidou o acesso do Leão para a segundona. Nos últimos 5 jogos, o Remo do técnico Paulo Bonamigo conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante na terceirona, o Remo jogou 11 vezes, com 7 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. Já o Londrina é o terceiro colocado do grupo D, com 6 pontos ganhos, 5 jogos, 1 vitória, 3 empates, 1 derrota e 40% de aproveitamento. O time paranaense ainda tem chances de conseguir a vaga na Série B do Campeonato Brasileiro. Para isso precisa vencer e torcer por um tropeço do Paysandu contra o Ipiranga. O jogo entre Papão e Canarinho vai acontecer também no mesmo horário de Remo e Londrina, só que a partida será na cidade de Erechim, no interior do Rio Grande do Sul. Na rodada passada, o Londrina empatou com o Ipiranga em 1-1 jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, o Londrina acumulou 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O Tubarão não vence uma partida há 3 rodadas. Como visitante nesta Série C, o Londrina jogou 11 vezes com apenas 1 vitória, 4 empates e 6 derrotas. De acordo com as porcentagens, 41% de chances de vitória para o Remo contra 43% de chances de empate
e 16% de chances de vitória para o Londrina. O Remo joga para se garantir na final da Série C do Campeonato Brasileiro, só depende das próprias forças, e o Londrina joga para conseguir a vice-liderança do grupo e o consequente acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então tem muita coisa em jogo nesta partida, por isso a chance de empate se torna grande. Jogo 4. Fluminense e Sport Recife. Sábado, 7 da noite, no Estádio Olímpico Newton Santos, pela rodada 30 do Brasileirão Série A, jogo que você vai acompanhar aqui no som da Antena Esportiva. Você não vai ficar perdido, você não vai perder essa partida por nada aqui na Antena Esportiva. Muito bem, o Fluminense é o 7º colocado com 43 pontos ganhos, 29 jogos, 12 vitórias, 7 empates, 10 derrotas e 49% de aproveitamento. O tricolor das Laranjeiras tomou um sapeca-iaiá do Corinthians por 5-0, jogo realizado no meio de semana e que você acompanhou no som da Antena Esportiva. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense conquistou apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas. O Fluminense, dos 15 pontos que disputou nos últimos jogos, conseguiu apenas 4. Como mandante neste Campeonato Brasileiro, o Flusão jogou 14 vezes com 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Por outro lado, o Sport Recife é o 14º com 32 pontos ganhos, 29 jogos, 9 vitórias, 5 empates, 15 derrotas e 36% de aproveitamento. O rubro-negro pernambucano perdeu para o Palmeiras em um jogo cercado de polêmicas da arbitragem. O Sport perdeu por 1-0 em casa. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Jair Ventura conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante no Campeonato Brasileiro Série A, o time pernambucano jogou 14 vezes com 2 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. De acordo com as porcentagens, temos aí 41% de chances de vitória para o Fluminense, 33% de chances de coluna do meio e 26% de chances de vitória para o Sport Recife. É um duelo que envolve o Fluminense, que tem chance de classificação para a Taça Libertadores da América do ano que vem. É a disputa do tricolor das Laranjeiras até o fim da temporada contra o Sport Recife, que namora a zona de rebaixamento, mas ao mesmo tempo sonha com uma vaga na Copa Sul-Americana. Então é um duelo que você não pode perder no som da Antena Esportiva, mas o Fluminense é o favorito até porque joga em casa. Jogo 5. Juventude e Cruzeiro. Sábado, 7 da noite, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela rodada 35 do Campeonato Brasileiro Série B. O Ju é o 5º colocado com 52 pontos. 34 jogos, 14 vitórias, 10 empates, 10 derrotas e 50% de aproveitamento. O time de Caxias do Sul foi derrotado no duelo local contra o Brasil de Pelotas por 2-1, fora de casa. Nos últimos 5 jogos, a equipe da Serra Gaúcha conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Juventude não venceu os 2 últimos jogos que fez. Como mandante neste Brasileirão Série B, foram 17 jogos com 9 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Já o Cruzeiro é o 13º com 44 pontos, 34 jogos, 13 vitórias, 11 empates, 10 derrotas e 43% de aproveitamento. A Raposa perdeu para o Lanterna Oeste por 1-0 na rodada passada, jogo que, se fosse da Loteca, seria a maior zebra de todas, visto que o Oeste faz uma campanha deplorável. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Felipão conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como visitante, na segundona, o Cruzeiro jogou 17 vezes, com 8 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. De acordo com as porcentagens, 36% de chances de vitória para o Juventude, contra 38% de chances de empate e 26% de chances de vitória para o Cruzeiro. Juventude brigando por uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro que não tem mais chances de rebaixamento e está quase jogando a toalha com relação ao acesso à Série A
do ano que vem, desse ano, no caso, em 2021. Então, é um duelo de opostos pela rodada 35 do Campeonato Brasileiro da Série B. Jogo 6, Vasco da Gama e Coritiba. Sábado, às 9 da noite, em São Januário, pela rodada 30 do Brasileirão Série A. O Cruz Maltino é o 15º colocado com 32 pontos, 28 jogos, 8 vitórias, 8 empates, 12 derrotas e 38% de aproveitamento. O Vasco vem de vitória, bateu o Botafogo por 3-0 no Clássico da Amizade que você acompanhou no último domingo aqui no Som da Antena Esportiva. Nos últimos 5 jogos, o Vasco conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Vasco está invicto a 2 jogos, portanto os 2 últimos jogos, sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo. Como mandante no Brasileirão Série A, o Vasco jogou 14 vezes com 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Já o Coritiba é o lanterna, 20º colocado com 22 pontos. 29 jogos, 5 vitórias, 7 empates, 17 derrotas e 25% de aproveitamento. O Coxa Branca empatou no clássico contra o Atlético em 0-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe paranaense conseguiu apenas 1 empate e 4 derrotas. Ou seja, dos 15 pontos que disputou, o Coritiba conseguiu apenas 1. E o jejum do Coritiba de vitórias é longo, já se estende aí desde outubro do ano passado. Como visitante neste Campeonato Brasileiro, o Coritiba jogou 14 vezes com 2 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Pelo visto, então, temos um franco favorito, que é o Vasco, que de acordo com as porcentagens tem 43% de chances de ganhar, contra 35% de chances de coluna do meio e 22% de chances de vitória para o Coritiba na coluna 2, ou seja, o jogo 6 é praticamente uma barbada, porque o Vasco, mesmo tentando se recuperar, busca aí a vitória diante do lanterna do Campeonato Brasileiro. Ou seja, se o Coritiba ganhar, a possibilidade do concurso 9-17 acumular é muito grande. Então, o Vasco da Gama é o franco favorito. Jogo 7, Oeste e Confiança. Sábado, 9 da noite, na Arena Barueri, pela rodada 35 do Brasileirão Série B. O Oeste é o lanterna da segundona com 26 pontos, 34 jogos, 6 vitórias, 8 empates, 20 derrotas e 25% de aproveitamento. A equipe paulista venceu o Cruzeiro na rodada passada por 1-0 em plena Arena Independência. Uma vitória importante que deixa o Oeste com esperança de se manter na Série B. Nos últimos 5 jogos, a equipe de Barueri conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E como mandante, na Série B, foram 17 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. Já o Confiança é o 14º com 42 pontos. 34 jogos, 11 vitórias, 9 empates, 14 derrotas e 41% de aproveitamento. O Confiança foi derrotado em casa pelo Operário Ferroviário por 2-1 e nos últimos 5 jogos acumulou apenas 1 vitória e 4 derrotas. O time sergipano vem de 2 derrotas consecutivas. Como visitante na Série B, o Confiança jogou 17 vezes com 4 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. De acordo com as porcentagens, apesar da má fase do Confiança, o time sergipano é o favorito, com 46% de probabilidade de vitória. Confiança que está na coluna 2, contra 24% de chances de coluna do meio e 29% de chances de vitória para o Oeste na coluna 1. O Oeste tem que ficar de olho porque está em ascensão, apesar de estar na lanterna. Então, vamos ficar de olho no rubrão. Mas o Confiança busca também a vitória para superar os insucessos que teve, principalmente nas 2 últimas rodadas. O Confiança que busca se manter na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo 8, Atlético e São Paulo.
domingo, 4 da tarde, na Arena da Baixada, pela rodada 30 do Brasileirão Série A. O Atlético é o 11º colocado, com 38 pontos ganhos, 29 jogos, 11 vitórias, 5 empates, 13 derrotas e 43% de aproveitamento. O Furacão vem de empate com o Coritiba em 0-0 no clássico Atletiba. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Paulo Autuori conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Atlético não perde há 4 jogos. Como mandante neste Brasileirão, lá se foram 14 jogos com 6 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Por outro lado, o São Paulo é o líder com 56 pontos ganhos, 29 jogos, 16 vitórias, 8 empates, 5 derrotas e 64% de aproveitamento. O São Paulo vem de uma derrota dolorida para o Santos por 1-0, Santos com o time reserva buscando priorizar a Taça Libertadores da América. O Santos, que está na final da competição continental, bateu o Boca Juniors neste meio de semana por 3-0 no jogo de volta. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Fernando Diniz, ou seja, o São Paulo, conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas. O São Paulo que vem de 2 derrotas consecutivas. Como visitante neste Brasileirão, o São Paulo jogou 15 vezes, com 7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. De acordo com as porcentagens, 39% de chances de vitória para o São Paulo na coluna 2, 29% de chances de coluna do meio e 33% de chances de vitória para o Atlético na coluna 1. São Paulo buscando se recuperar depois de 2 derrotas consecutivas e tentando manter a liderança que agora passou a ser ameaçada. Já o Atlético busca a vaga na Copa Sul-Americana, não tem grandes ambições no campeonato, apenas a vaga na competição continental. Jogo 9, Ponte Preta e Náutico. Domingo, 4 da tarde, no estádio Moisés Lucarelli, pela rodada 35 do Brasileirão Série B. A Ponte é a 7ª colocada com 48 pontos, 34 jogos, 13 vitórias, 9 empates, 12 derrotas e 47% de aproveitamento. A equipe de Campinas empatou com o Cuiabá em 2-2 na rodada passada e nos últimos 5 jogos acumulou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A Ponte Preta não sabe o que é vencer uma partida a 3 rodadas. Como mandante nesta Série B, a Macaca jogou 17 vezes, com 8 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Por outro lado, o Náutico briga para continuar na Série B do Brasileirão de 2021. É o 15º com 39 pontos. 34 jogos, 9 vitórias, 12 empates, 13 derrotas e 38% de aproveitamento. O Timbu vem de um empate em casa com o América Mineiro em 0-0. Inclusive, o resultado classificou o América Mineiro para a Série A do Brasileirão no ano que vem, já matematicamente garantido. Nos últimos 5 jogos, o Náutico conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Náutico não perdeu os 2 últimos jogos que fez. Como visitante neste Brasileirão Série B, o Timbu jogou 17 vezes, com 2 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. De acordo com as porcentagens, 41% de chances de vitória para a Ponte Preta na coluna 1, 34% de chances de coluna do meio e 24% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória do Náutico. Então a Ponte Preta é a favorita, até porque joga em casa e sonha ainda com a vaga na Série A de 2021. O Náutico também vai jogar em busca da vitória, tem objetivo nesta reta final da Série B, já que quer fugir da zona de rebaixamento. Jogo 10, Vitória e Chapecoense. Domingo, 4 da tarde, no Barradão, pela rodada 35 do Brasileirão Série B. O time baiano é o 16º colocado com 38 pontos. 34 jogos, 8 vitórias, 14 empates, 12 derrotas e 37% de aproveitamento. O rubro-negro empatou com o Avaí em 2-2 fora de casa na rodada passada
e nos últimos 5 jogos acumulou 2 empates e 3 derrotas, ou seja, já vem de um longo jejum de vitórias. Como mandante neste Campeonato Brasileiro Série B, o Vitória jogou 17 vezes com 7 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Já a Chapecoense é a vice-líder com 66 pontos ganhos e já está garantida na Série A de 2021, a Chape que volta um ano após o rebaixamento. 34 jogos, 18 vitórias, 12 empates, 4 derrotas e 64% de aproveitamento. A Chape venceu o Figueirense por 2-1 e com isso se garantiu matematicamente na elite do futebol nacional. Nos últimos 5 jogos, o time de Chapecó conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como visitante no Brasileirão Série B, foram 17 jogos, 8 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 23% de chances de triunfo do Vitória na coluna 1, 31% de chances de empate e 46% de chances de vitória para a Chapecoense, que vive melhor fase que o time baiano, que luta para escapar do rebaixamento, apesar de ser o primeiro time fora da zona da confusão. E a Chapecoense joga mais tranquila depois de conquistar matematicamente o acesso para a Série A, mas a Chape ainda busca o título da Série B para subir de forma para subir aí com moral para a Série A desse ano, no caso, da próxima temporada, vamos dizer assim. Então a Chape tem coisa para disputar, assim como o Vitória, mas o favorito é o time catarinense, ou seja, a possibilidade de jogo 2, de coluna 2 neste jogo 10 é muito grande. Jogo 11, Inter de Milão e Juventus. Domingo, 4h45 da tarde, no horário de Brasília, no estádio San Siro, pela rodada 18 da Série A Team, o campeonato italiano. A Inter é a vice-líder com 37 pontos, 17 jogos, 11 vitórias, 4 empates, 2 derrotas e 73% de aproveitamento. Na rodada passada, a Inter empatou com a Roma em 1-1 e no meio de semana, pela Copa Itália, avançou de fase ao bater a Fiorentina por 2-1. Nos últimos 5 jogos, a Inter conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O time de Milão não perde há 2 partidas. Como mandante na Série A Team, a equipe milanesa conseguiu em 8 jogos 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Por outro lado, a Juventus é a quarta colocada com 33 pontos ganhos, 16 jogos, 9 vitórias, 6 empates, 1 derrota e 69% de aproveitamento. Juventus que tem um jogo a menos que os rivais. Na rodada passada da Série A Team, a Juve bateu o Sassuolo por 3-1, num jogo que ficou marcado pelo Cristiano Ronaldo ter pulado aí quase 2,5 metros para cabecear uma bola e vencer inclusive o goleiro adversário. Pena que essa bola acabou indo parar na linha de fundo. E no meio de semana a Juventus empatou com o Genoa no tempo normal em 0-0 e conseguiu a classificação na prorrogação por 2-0, jogo pela Copa Itália. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Andrea Pirlo conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A Juventus não perde há 4 partidas. Como visitante na Série A Team, a Juventus em 8 jogos conseguiu 4 vitórias, 4 empates e ainda não perdeu. De acordo com as porcentagens, 29% de chances de vitória para a Inter de Milão na coluna 1, 35% de chances de coluna do meio e 36% de chances de vitória para a Juventus na coluna 2. Portanto, a Juventus é a favorita porque não perdeu em casa ainda, fora de casa ainda na Série A Team, mas enfrenta a Inter de Milão, que está ávida para perseguir o líder, que é o Milan.
mas a chance de empate neste jogo também é muito grande, visto que as duas equipes têm elencos qualificados. Então é um jogo difícil de se prever, mas de acordo com as porcentagens, a Juventus leva um favoritismo ainda que pequeno. Jogo 12, Ituano e Vila Nova. Domingo, 6 da tarde, no estádio Novelli Júnior, pela rodada 6 da segunda fase do Brasileirão Série C, a última rodada da segunda fase da terceirona. O Ituano é o quarto colocado do grupo C com 5 pontos, 5 jogos, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas e 33% de aproveitamento. O Ituano ainda tem chances de conseguir a vaga na Série B de 2021. A equipe do interior paulista vem de derrota, perdeu para o Brusque, fora de casa por 4-2, resultado que colocou o time catarinense na Série B da próxima temporada. Nos últimos 5 jogos, o Ituano conseguiu apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O time de Itu não vence há 4 partidas. Como mandante na Série C, lá se foram 11 jogos, com 4 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Por outro lado, Vila Nova é o vice-líder do grupo C com 7 pontos, 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas e 46% de aproveitamento. Ou seja, o Vila Nova só depende das próprias forças para conseguir o acesso para a Série B do Brasileirão. Na rodada passada, deu um passo importante para que isso aconteça ao vencer o Santa Cruz em casa por 2-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe goiana conseguiu 2 vitórias, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E como visitante, jogou 11 vezes com 3 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 41% de chances de vitória para o Ituano na coluna 1, 34% de chances de coluna do meio e 26% de chances de vitória para o Vila Nova na coluna 2. Portanto, o Ituano mostra aí que tem possibilidade de conseguir o acesso, jogando em casa, onde perdeu apenas 2 dos 11 jogos que fez em toda a Série C, e o Vila Nova depende aí apenas das próprias forças para conseguir voltar à segunda divisão do futebol brasileiro. É um jogo equilibrado, mas de acordo com as porcentagens, o Ituano é o favorito. Jogo 13, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, encontro de Atléticos. Domingo, 6h15 da tarde no Mineirão, pela rodada 30 do Brasileirão Série A. O Galo é o terceiro colocado com 50 pontos ganhos, 28 jogos, 15 vitórias, 5 empates, 8 derrotas e 59% de aproveitamento. O Atlético Mineiro empatou com o Red Bull Bragantino fora de casa na rodada passada em 2-2. E nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Jorge Sampaoli conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Atlético Mineiro não perdeu os 2 jogos que fez por último. Como mandante no Brasileirão Série A, o Galo jogou 14 vezes com 10 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Já o Atlético Goianiense é o 12º com 36 pontos ganhos. É o último na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. 29 jogos, 8 vitórias, 12 empates, 9 derrotas e 41% de aproveitamento. O Dragão também empatou na rodada passada, só que com o Bahia, em 1-1, jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, o Dragão acumulou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Atlético Goianiense não venceu nos 3 últimos compromissos. Como visitante neste Campeonato Brasileiro Série A, lá se foram 14 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Portanto, de acordo com as porcentagens, o Atlético Mineiro é o franco favorito, com 52% de chances, contra 27% de chances de coluna do meio e 21% de chances de vitória para o Atlético Goianiense, ou seja, o Atlético Mineiro, por conta da boa campanha que faz como mandante, ou seja, só perdeu um jogo em 14 que fez em casa neste Brasileirão Série A, desponta aí como favoritaço para cima do Atlético Goianiense, que briga por uma vaga na Copa Sul-Americana.
E o Atlético Mineiro briga para chegar mais perto do líder São Paulo. A distância entre o Galo e o Tricolor Paulista é de 6 pontos. O Atlético Mineiro quer diminuir essa vantagem do time do técnico Fernando Diniz. Jogo 14, Ceará e Red Bull Bragantino. Domingo, 8h30 da noite, na Arena Castelão, pela rodada 30 do Brasileirão Série A. O Vozão é o 10º colocado com 39 pontos. 29 jogos, 10 vitórias, 9 empates, 10 derrotas e 44% de aproveitamento. Pedindo desculpas para você que está nos acompanhando pelo YouTube pela falta de informação da classificação do Ceará na tela, mas o Ceará é o 10º colocado. O Vozão vem de vitória, bateu o Flamengo por 2-0 no Maracanã, jogo que você acompanhou aqui no som da Antena Esportiva. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Guto Ferreira, que não estará no banco de reservas no próximo domingo porque foi expulso contra o Flamengo, o Ceará jogou nos últimos 5 com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante no Brasileirão Série A, o Ceará jogou 14 vezes com 5 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Por outro lado, o Red Bull Bragantino é o 13º com 35 pontos. 29 jogos, 8 vitórias, 11 empates, 10 derrotas e 40% de aproveitamento. O Red Bull que está na briga por uma vaga na Copa Sul-Americana. O time de Bragança Paulista empatou em casa com o Atlético Mineiro em 2-2 na rodada passada. E nos últimos 5 jogos, o Touro Louco acumulou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Red Bull Bragantino não perde há 2 partidas. Como visitante neste Campeonato Brasileiro Série A, precisa melhorar se quiser se classificar para a Copa Sul-Americana. 14 jogos, 1 vitória, 7 empates e 6 derrotas. Por isso, de acordo com as porcentagens, temos aí 37% de chances de vitória para o Ceará, 39% de chances de coluna do meio e 24% de chances de vitória para o Red Bull Bragantino, ou seja, a promessa de um jogo equilibrado, porque as duas equipes estão brigando por vaga na Copa Sul-Americana. O Ceará está dentro da zona de classificação, o Bragantino busca entrar nessa zona de qualificação. Por isso, existe aí uma chance grande da partida terminar empatada. Muito bem, todos os 14 jogos do concurso 916 foram analisados. Vamos repassar para você a programação, a grade de programação do concurso que vai pagar o prêmio de R$1.600.000 para quem fizer cartela cheia, ou seja, para quem acertar os resultados dos 14 jogos. Jogo 1. Liverpool e Manchester United no domingo. Jogo 2, CSA e Avaí no sábado. Jogo 3, Remo e Londrina no sábado. Jogo 4, Fluminense e Sport Recife no sábado. Jogo 5, Juventude e Cruzeiro no sábado. Jogo 6, Vasco da Gama e Coritiba no sábado. Jogo 7, Oeste e Confiança no sábado. Jogo 8, Atlético e São Paulo no domingo. Jogo 9, Ponte Preta e Náutico no domingo. Jogo 10, Vitória e Chapecoense no domingo. Jogo 11, Inter de Milão e Juventus no domingo. Jogo 12, Ituano e Vila Nova no domingo. Jogo 13, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense no domingo. E jogo 14, Ceará e Red Bull Bragantino também no domingo. Sempre reforçando, as apostas podem ser feitas até sábado às 2 horas da tarde em qualquer casa lotérica ou pelos canais eletrônicos das loterias Caixa. A aposta mínima no canal físico, ou seja, nas casas lotéricas, custa R$3, a aposta mínima nos canais eletrônicos custa R$30. Lembrando, o prêmio para o concurso 916, que está acumulado, é de R$1.600.000. Desejando a você, lotequeiro, uma boa sorte. Gostou do Lotecando? Então se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com/Antena Esportiva, e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos. E você também pode baixar o nosso aplicativo disponível na Google Play e na Apple Store para você não perder nenhum lance do futebol, principalmente futebol carioca.
É isso, galera. Estamos encerrando mais um Lotecando, agradecendo sempre o carinho da sua audiência. Comente, dê like no nosso vídeo no YouTube, baixe o nosso aplicativo. Você é muito importante para nós. O Lotecando volta na próxima quinta-feira, às 7 da noite. E nesta sexta-feira, às 7 da noite, tem o Bola Carioca. Programa que vai trazer notícias e entrevistas dos times grandes e dos times de menor investimento do Rio de Janeiro. É o único programa de rádio que dá espaço para as equipes de menor investimento do Rio de Janeiro, com a apresentação do Rodrigo Goniades, que também vai trazer convidados à mesa. Então não perca a Bola Carioca a partir desta sexta-feira, às 7 da noite. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente e vamos se cuidar, porque o número de mortes e de casos pelo coronavírus está aumentando ainda mais no Brasil. Então, se você sair de casa, use máscara. Se previna e previna os outros contra a Covid-19. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio.